Eu olho aqui, ó. Aqui, ó. Então, tá. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Boa tarde, Achan, mais uma vez. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós temos um apreço muito grande pelo senhor, pelo Achan Vadiro, Achan Pamado, por todos aí em Portugal. E é muito bom, né, recebê-lo aqui novamente. O Achan Dâmico já esteve no Brasil em 2012, fazendo um retiro com a Casa de Dharma. Depois, em 2016, né, aqui em São Paulo, acompanhando o Luangpo Sumedho. Portugal agora tem uma estrutura, né, um mosteiro, um local próprio. Eu tive o privilégio de conhecer os 2 locais, né? Foi muito bom a estadia no mosteiro, quando ainda era no outro local, né? Mas era o dia do que vocês estavam recebendo o alvará, né, para a construção do novo mosteiro. Um dia muito auspicioso, né? E é um prazer recebê-lo. Então, como é um encontro de perguntas e respostas, a gente pode utilizar o chat, né, para perguntas, ou então as pessoas levantam a mão e a gente vai, né, o Cassiano vai intermediando também essa conversa, e as perguntas é muito bom, porque vai ser em português, né, é sempre bom ouvir o Dhamma em português, que é uma, né, porque sempre em inglês e essa tradução, e eu acho que isso aproxima, é uma aproximação muito maior. É ótimo ouvir o Dhamma em português, Satya. Pela proximidade. Então, eu, assim, gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre o Sumedharama, né, porque é acho que tem 3 anos, né, de mudança, né, do espaço antigo para o Sumedharama, porque eu pude perceber que teve muito trabalho, né, para a construção ali, né, rapidamente também se construiu, foi uma coisa incrível, assim, né, o funcionamento, porque quando eu estive aí era o terreno, né, em pouco tempo já estava o mosteiro recebendo as pessoas, porque também o mosteiro recebe, né, os leigos, né, que queiram. Então, gostaria muito que o senhor pudesse falar um pouco, né, sobre o seu trabalho, né, e o Sumedharama, né, como que surgiu, né, Sumedharama em Portugal. O Sumedharama surgiu, se nós formos mais atrás do tempo, a primeira ideia de todo que surgiu para trazer um mosteiro desta tradição para Portugal foi de uma senhora que se ordenou como anagárika, senhora portuguesa, em Amaravati. Que é a Maria Ferreira da Silva, alguns de vós já devem ter ouvido. E essa foi a primeira vez que houve uma ideia de trazer esta tradição para Portugal. Na altura, essa senhora, a Maria, perguntou ao Luangpo Sumedho se havia possibilidades, em 89, mais ou menos, 90, mas não havia condições. Os anos passaram e nos anos 90 era a altura em que eu estava ainda terminando e fazendo o meu curso superior de agronomia, e mais ou menos em 95, 96, o meu lado espiritual, as minhas questões espirituais, eu estou tentando adaptar a minha linguagem para o português brasileiro. E as minhas questões espirituais surgiram em
95, 96 intensificaram. E aí começou uma busca em mim que levou eventualmente a fazer uma viagem pela Europa e acabar no mosteiro em Amaravati. Quando eu me ordenei, logo a seguir, passado quase o mesmo ano, o Ajahn Amado também aparece como leigo, e 2005, em 2006, 2007 já estávamos os dois como monges ordenados. E foi em 2006 que nós já conhecíamos a Maria porque ela tinha editado um livro onde contava o seu tempo em Amaravati e nos encontramos todos de novo. Maria costumava fazer uma visita a Amaravati e em conversa surgiu novamente a ideia, a possibilidade de trazer um mosteiro para Portugal. Nessa altura, em 2006, falámos com o Poço Medo, em que ele na altura disse, então agora acho que já existem as condições para podermos pensar na possibilidade de um mosteiro em Portugal. E foi aí que o Dom Poço Medo pediu, ou indigitou, digamos assim, a Agir para ajudar na parte mais burocrática, nos estatutos e nessa parte mais legal. Portanto, 2006 foi o primeiro ano que começámos mais a trabalhar na ideia. A primeira vez que os monges, a comunidade veio para Portugal foi em 2012 e nessa altura alugou-se uma pequena vivenda numa zona até um pouco cara em Lisboa, em que o Ajahn Mundito também esteve connosco lá há algum tempo, mas foi só um ano. Logo conseguimos vir mudar o número para aqui, para Pinhal de Frades, onde já havia a ideia, já conhecíamos esse terreno aqui, que estava à venda. Na altura, a pessoa aqui da propriedade estava pedindo, era quase 1 milhão de euros, uma coisa disparatada. Nós nem pensávamos, não temos dinheiro nenhum. E isso foi em 2013, quando nos mudámos aqui para esta área, e foi uma questão. É interessante porque não foi muito tempo, foi uma questão de 1 ano para que o dono do terreno não conseguisse, ele tentou dividir o terreno em 2 para dar metade à filha e metade ao filho, não conseguiu. E finalmente, a nosso convite, tomámos um chá com ele, sentámos, conversámos e falou-se na possibilidade de ele poder baixar o preço. Na altura nós já tínhamos recebido alguns donativos mais avultados e então em 2014 decidiu-se, ficou em princípio podemos adquirir o terreno. Acabámos por adquirir o terreno em 2015, janeiro de 2015. A partir daí foi um trabalho todo físico, a limpeza do terreno. O terreno tinha partes com eucalipto, nós acabámos com o eucalipto, porque o eucalipto é a antítese, hoje em dia, é uma árvore, como outra qualquer, merece todo o respeito, é uma árvore como outra qualquer, mas no contexto em que é utilizada, é exclusivamente para fazer dinheiro. Hoje em dia, planta-se eucalipto para fazer dinheiro, para a pasta de papel. Para além do impacto que o eucalipto também na nossa natureza tem, que acaba por secar muito a terra, é um pouco terrível. E então, a componente também de natureza, de preservação e de regeneração da natureza também sempre esteve muito connosco, nos nossos princípios de proteger, de regenerar a natureza do próprio local. Começámos uma limpeza da floresta para erradicar os eucaliptos e salvaguardar e proteger tudo o que era a área dos carvalhos, que é, digamos, a floresta autóctone.
isto foi tudo, a principal limpeza foi em 2015 e em 2016 começou-se então a pensar, a projetar a ideia do mosteiro de raiz. Mas a vantagem aqui é que não existia nada e nós podemos idealizar os espaços, os diferentes espaços que poderão e que está em projeto para comporem aquilo que será um mosteiro na sua totalidade, com o edifício principal, de recepção das pessoas, uma biblioteca, cutis, são 10 cutis pequenos, 3 cutis grandes, depois temos um vihara, que é, digamos, a caserna dos monges, e um templo propriamente. A aprovação na Câmara Municipal foi feita em 8 fases, temos 8 fases de construção. Nesse momento estamos no final da segunda fase de construção, em que já temos a biblioteca, que chamamos a biblioteca também, já construída. Em termos anímicos, em termos humanos, em termos da relação do nosso trabalho humano, mesmo como monasticamente falando, tem sempre os seus desafios. O maior desafio de todos é sempre o relacionamento pessoal entre uns e outros. E é aí que podemos dizer que muito do trabalho espiritual se faz nessa área, na área do relacionamento humano. Não quer dizer que seja o desenvolvimento interior pessoal, mas muitas vezes também estamos trabalhando karmas que temos ao nível mais global, com o exterior, com a vida cá fora, humanamente falando, entre todos. E é sempre um desafio, porque lidamos com energias muito diferentes e ter um trabalho desses para fazer, que é um trabalho que é o trabalho que vocês também já conseguem perceber mais ou menos o que está e lidar com tudo isso, tem momentos que pode ser bastante cansativo. Mas, por outro lado, a consciência que se tem do trabalho que se está fazendo também dá força. Por um lado pode ser difícil, tem momentos que dá vontade de fugir, mas no global acabamos por avançar em frente. É como estar no meio do mar, numa caravela e não podemos voltar para trás, temos que tentar encontrar terra firme e a coisa não pode parar. E nesse momento estamos no final da fase 2, que correu em vários aspectos melhor que a primeira fase. A primeira fase não correu mal de todo, mas no fim derrapou um pouco em termos de timing e tudo, mas está tudo a andar. Não sei se querem fazer alguma pergunta mais específica. Eu acho que ainda um pouco nesse assunto, pensei aqui que, assim como no Brasil, Portugal tem uma presença muito forte, né, do cristianismo. A formação das pessoas vem do cristianismo. Então, como é que o senhor vê também nos praticantes, ou mesmo talvez na sua própria trajetória, né, essa transição, né, dessa formação do cristianismo para uma prática budista, onde às vezes há, assim, né, questões, né, que são diferentes, se isso é difícil, né, ou se houver uma dificuldade nos praticantes em função dessa formação. Obrigado. É uma questão muito importante e interessante, porque
Portugal foi muito marcado, sim, pelo cristianismo. Teve várias fases. Quando se lê, quando se aprofunda a história de Portugal, nós acabamos por compreender que de facto, começa com a devoção e com o ideal do Cristo, de Jesus. Mas no início da nação, digamos assim, de Portugal, o cunho cristão não é um cunho católico. E esse é um aspecto que muito pouca gente conhece. Porque a determinada altura, na altura acho que foi do rei Dom João III, o rei que traz a Inquisição de Espanha para Portugal, é aí que há uma grande transformação e Portugal se torna mais católico. E mesmo aquilo que foi os descobrimentos e tudo, também ganha uma tonalidade diferente. E acaba por haver uma grande misturada. Mas Portugal sempre manteve um aspecto dentro de si próprio. E nós conseguimos ver isso na cultura. Muitas vezes, que não se consegue propriamente chamar católico ou cristão. Isso tem, por exemplo, tem a ver e só para chegar à pergunta que o Cassiano fez. Por exemplo, o Bajan Apamado, a determinada altura, antes de se ordenar, fez um trabalho, tipo um interrogatório na rua, para fazer estimativas de quem é que se considerava católico ou não. E só 12% das pessoas é que se consideravam católicos praticantes. 50% cristãos não católicos. E a maior parte, o resto das pessoas, não tinham propriamente uma religião definida. E é interessante que, mesmo nós aqui na Ericeira, onde está o mosteiro agora, onde estamos, nós fazemos o Pindabate todos os dias. O Pindabate é, digamos, a forma que nós, monges, acabamos por nos apresentar melhor às comunidades, à população local, sem termos sequer que falar. Porque o Buda, entre aspas, proibia de falarmos fora do mosteiro se não nos perguntassem nada, portanto. E o acolhimento mesmo das pessoas locais é impressionante. Algumas consideram-se cristãs, outras nem por isso. Para além disso, há muitas pessoas cada vez mais a recorrerem e virem ao nosso mosteiro. A maioria delas diz: eu nasci, fui batizada por família cristã católica, mas não se sentem, digamos, vinculadas à religião e acabam muitas dessas pessoas virem aqui meditar. Portanto, há um espírito muito livre nesse aspecto. E cada vez mais, porque também se consegue ver muito descontentamento com não é as pessoas não darem o respeito devido e considerarem a Igreja por um lado, mas há muitas pessoas já descontentes com o apoio, com o apoio espiritual que a Igreja possa dar, porque é quase como dizer, pode haver um apoio espiritual até determinado ponto, mas depois fica limitado. As pessoas querem mais, ou seja, aquela parte da prática, as pessoas querem praticar, as pessoas não querem só acreditar numa fé cega. Há mais, é ter a noção que o caminho espiritual, cada um de nós
tem que o fazer interiormente. E se não há referências, se não há uma orientação, mesmo até externa e depois interna, se não há esse guia, essa condução, e se acabamos por ficar só limitados a uma fé cega, a acreditar só em Deus e pronto, as pessoas estão descontentes com isso e cada vez procuram mais aqui a nossa prática. Obrigado. É o Hugo levantou a mão? Não. Está aberto para as perguntas. Cassiana, eu teria uma pergunta. Posso fazer? Pode fazer, pode fazer. Ela, justamente, eu tinha em mente algo muito parecido com o que você acabou de falar, mas era com relação ao Jandâmico. Muito bom revê-lo, obrigada. É sobre a cosmologia budista, porque às vezes nós, quando estamos estudando, ou queremos comentar sobre, ou lemos alguma coisa, volta e meia surgem assuntos relacionados à cosmologia budista, que nós, no Brasil, não temos muito acesso, né? E eu gostaria da sua opinião com relação aos praticantes ocidentais, particularmente Portugal e mais particularmente o Brasil, qual é a importância de nós sabermos alguma coisa ou nos referenciarmos à cosmologia budista? Qual a importância dela para a nossa prática aqui, no nosso caso? Obrigada. É uma questão também muito importante e vem no seguimento da questão do Cassiano. E obrigado por fazer essa questão, porque na linha da prática, da nossa prática espiritual, todos vós já devem ter ouvido o ensinamento ou lido, que de facto, a partir de determinada altura na prática espiritual, a própria desenvolve-se qualidades, e eu não vou dizer poderes, mas qualidades e virtudes que permitem, ao nível de ver diretamente à realidade, ou seja, o potencial de visão espiritual, a expansão da consciência, a visão quase que falando além de tempo e espaço, que o Buda fala nisso. Quando ao desenvolvermos cada vez mais a introspecção, as absorções, desenvolve-se essas capacidades. E começa-se a perceber de aspectos da realidade exterior que antes não se via, ou seja, os níveis mais invisíveis. E na sua questão, essa cosmologia existe. E nós podemos não ver, mas ela existe. E a determinada altura do desenvolvimento e da evolução espiritual de cada um, o ser, nós começamos a ver essas realidades. O Buda acaba no pragmatismo do seu ensinamento, acaba por se focar principalmente nas ferramentas que permitem nós próprios desenvolvermos essa capacidade. Por isso é que ele fala, o eixo central da prática é a meditação. E ele limita-se um pouco, por isso muita gente diz que o budismo é um pouco limitado. Mas superficialmente, quando se aprofunda, nós conseguimos ver que é um pouco como não dar o peixe a comer, mas ensinar a pescar. Está-se a dar a ferramenta para que cada um possa expandir a sua visão. E o importante é praticar, é fazer. E depois começa-se vendo. O Buda, a determinada altura, começa falando, nós começamos a ver as vidas passadas, as vidas futuras, começamos a se sentir e a ler cada vez mais o outro, a sentir o que ele está a sentir dentro de si, até eventualmente a ler os pensamentos. Isto são aspectos que não são o objetivo da prática.
o Buda fala que isso são aspectos colaterais ou paralelos que a determinada altura acaba por ser o resultado de uma consequência também do evoluir espiritual. Ele põe sempre o Nibbana como objetivo principal. É o despojamento das coisas materiais, dos desejos materiais, inclusive o desejo de ter mais poderes mágicos. Essas qualidades, para quem ambiciona só ter mais poder e manipulação da realidade, acaba por cair vítima, portanto, desse desejo. Não é? Pronto. Mas isso ainda não é o objetivo. Pronto. O que acontece é que o Buda não nega essas dimensões. E ele falava de determinados aspectos da realidade com algumas pessoas, e isso encontra-se nos sutras. E em termos da cosmologia, basicamente, ele apresenta, ele fala nas diferentes dimensões, nos diferentes níveis, onde residem também diferentes níveis de seres, os deuses, os devas, até níveis mais infernais, digamos assim. Essas dimensões existem. Não propriamente físicas, neste espectro em que os nossos 5 sentidos funcionam de visão, mas há outros níveis que existem. Curiosamente, essa realidade, intuir esses outros níveis que existem, invisíveis, pode ser também uma das chamadas, o chamar-nos também para procurar mais espiritual. No meu caso, foi isso, aquilo que me puxou, me trouxe cada vez mais também a uma prática espiritual, porque eu intuía que há mais, eu quero saber mais. Portanto, é importante essa curiosidade, porque acaba por ser a nossa necessidade de saber o que se passa no mundo. Porque é ver o mundo todo numa corrupção e num desenfreamento e numa confusão louca, e não haver um lado de nós que sabe que está algo que não está bem, está desequilibrado, está errado. Mas o que é que se passa no mundo? E acreditar, mas há mais do que isso. Isto não pode ser tudo, há muita coisa aqui que não faz sentido. Aí, ter interesse por saber a cosmologia e saber um pouco o que se passa, também é importante. Pode não ser o essencial da ferramenta que o Buda falava para praticar, mas a determinada altura faz parte do conhecimento, da apreensão, do conhecimento, do saber das coisas. Curiosamente, também, a quem se interessa, ajuda a perceber que a realidade que ele fala do Nibbana, do Nirvana, está além dessa tecnologia. Quando ele fala na saída daqui para lá, do condicionado para o incondicionado, e quando ele afirma que existe, que o incondicionado, o imanifestado existe, ele está a falar de uma realidade, de uma dimensão para lá de todo o cosmos. E é isso que ele fala de Nibbana, digamos assim. E isso insere também uma questão controversa que muitas das vezes se fala em relação a se no budismo, se o Buda falava de Deus ou não. Se ele defendia a realidade divina de Deus em termos de realidade última. E há quem diga que o budismo é uma religião ateísta. Mas, na realidade, o Buda não falava, não definiu a realidade última a que podemos equivaler àquilo que, na terminologia cristã, se fala de Deus. Ele falava de deuses, tal como no hinduísmo, que existem um panteão, vários panteões de deuses. O Buda também falava, existem
míriades de deuses, seres que vivem em dimensões celestiais, não propriamente com esta densidade física, mas existem. Mas não definia aquilo que no hinduísmo se tratava como Brahma, Deus, a realidade última. Porque na altura em que ele vive, já havia uma certa corrupção também religiosa no hinduísmo. E por isso é que ele partiu e seguiu o seu caminho solitário. E fez o seu caminho. No entanto, ele não nega a realidade de Brahma. Tanto que há sutras em que ele está a falar com jovens brahmins, em que aquilo que ele põe em ênfase é, para os jovens, se determinados sacerdotes, se o jovem brahmin acha que determinados sacerdotes sabem o caminho para Brahman, que é a realidade, se eles conhecem o caminho, basicamente, se eles conhecem o caminho para Deus. Ele fala, isto está nos sutras. Agora, ele não define a realidade última e não lhe chama propriamente Brahman. A não ser que quando esteja a falar com esses jovens Brahman. Mas isso é muito interessante porque ele fala em todas as dimensões do cosmos, mas ainda assim categoriza e classifica ainda isso tudo parte do manifestado, daquilo que é manifestado. E que o nosso dever, a nossa responsabilidade máxima espiritual é sairmos do manifestado. Apesar que isso, em termos de tempo, é uma coisa difícil de definir, mas é muito importante. Muito obrigada, John. Fique bem. A Tian, desculpe, uma pessoa escreveu no chat que o som está um pouco baixo, o seu som está um pouco baixo, assim, se o senhor puder falar um pouco mais próximo, eu não sei, ou aumentar o volume, talvez. Isso, no microfone. Isso é uma coisa tão pequena, eu vou tentar falar mais alto. Estão me ouvindo bem agora? Agora melhorou bastante. Isso deve também como eu tenho uma voz mais grave, é mais difícil. Bom, estamos abertos para as perguntas. Arthur? Não estamos ouvindo, Arthur. Sem áudio, você está, Arthur. Agora melhorou. Agora entrou. Ah, ok. Oi, Adjan, boa tarde. Bom, mais uma vez, muito agradecido por a sua disponibilidade de estar com a gente. Eu queria fazer uma pergunta, aliás, eu queria fazer duas perguntas, eu vou começar com uma e depois, mais para frente, se tiver espaço. Não sei como é que está na Europa, né? Mas aqui no Brasil a gente tem vivido ainda essa experiência da pandemia, né? E isso tem mudado muito, né? Ou exigido mudanças muito fortes no modo de vida das pessoas, não é? Até um pouco por conta do confinamento, por conta um pouco das inseguranças, não é? E também das limitações, às vezes exigindo que
as pessoas tenham menos assim, distrações, né, com o mundo social, o mundo exterior, não é? E isso traz algumas turbulências na mente, né? A gente tem ouvido muito de ansiedades muito fortes, né? Às vezes até depressões, às vezes até questões de suicídio, falta de confiança no futuro. E aí eu queria que o senhor, talvez até um pouco também da experiência da Europa, né, que parece que agora também essa segunda onda aí, a gente ouve falar aqui, não sabemos se isso é verdadeiro ou não, mas como que com tudo isso nós podemos tanto cada um de nós, né, mas também nas nossos apoios dentro dos grupos de meditação e mesmo nas relações mais sociais, como que a gente pode trazer o Dhamma, não é, de uma forma muitas vezes não necessariamente quando não é um grupo budista, não necessariamente colocando como uma espécie de pregação budista, né, mas esse lead, né, nesses momentos presentes, mas também com relação a essa necessidade que os seres humanos têm, não é, de pensar em termos do vir a ser, do futuro, né, mesmo que a gente tenha uma certa visão de que futuro é aqui, sempre e agora, né, mas no mundo mais amplo assim, né, essa questão da perspectiva da humanidade, né, com esses possíveis riscos aí com todas essas questões climáticas, tudo isso tem trazido muitos desafios, não é, para o lide com as emoções, sentimentos, a mente. Então, se eu pudesse compartilhar com a gente um pouco aí, a partir também da percepção de Portugal, da Europa, algo que também pudesse contribuir para a gente, tanto pessoalmente quanto no que a gente puder apoiar outras pessoas. Obrigado, Adjan. Aqui em Portugal agora vamos entrar no inverno. E estamos agora no outono, ou seja, vai haver um agravamento da situação, porque o vírus ainda existe, a pandemia ainda não acabou, e normalmente é no inverno que há uma intensificação da gripe, não é? Ao nível de como lidar, é manifesto que a forma como a sociedade e como nesse momento no planeta se está a lidar com a situação é com confinamentos, com um determinado nível de controle, usando máscaras e com quarentenas, com confinamento. Isso tem, ao nível económico e, digamos assim, tem muito distúrbio, muita perturbação. Por outro lado, aquilo que se pode retirar, entre aspas, de poder lidar positivamente com a situação é um pouco, faz lembrar a vida monástica, porque o confinamento obriga as pessoas a ficar mais fechadas, mais em grupos mais pequenos ou de família, ou seja, e a não poder haver tanta vivência, tanta expansão exterior como as pessoas estavam habituadas. Ou seja, há um diminuir também de determinada distração ao nível global, ao haver um confinamento.
Ao haver esse confinamento, as pessoas ficam mais em casa, as pessoas acabam por ficar mais confinadas aos seus próprios problemas, à sua própria mente, de certa forma, a se encararem e confrontarem mais ao nível do lar, seja de família, seja consigo próprios, e a ter menos distrações lá fora. Isso pode ser um bom terreno para uma prática de introspeção, só que acaba por ser involuntário. E é esse involuntário que muitas vezes custa. Um exemplo que eu posso dar nos mosteiros, por exemplo, em Inglaterra, no inverno e no verão, todos nós temos sempre um período de retiro pessoal. É um retiro pessoal em que nós deixamos de falar, ficamos em total silêncio. Ou seja, o confinamento dentro do mosteiro é máximo. Nós ficamos numa cabana, a única coisa que fazemos é ir buscar a comida todo o dia e voltamos para a cabana. Ou seja, é uma contínua contemplação. E há monges que reagem bem e que ficam numa bênção maravilhosa. E há outros monges que não conseguem lidar, é difícil. Sofrem ou entram numa depressão ou até ficam com alguma compulsividade, às vezes, não vou dizer perigosa, mas ficam sofrendo e precisam de conselho. Isso tudo tem a ver com o karma que cada um tem ou está trabalhando. Ao nível da sociedade, no nível global, todo o ser humano tem aspectos para trabalhar. Só que, normalmente, as pessoas não estão tão voluntariamente sensibilizadas e abertas para já um nível chamado espiritual. Normalmente, a tendência no mundo, lá está, é correr no material, é ainda funcionar muito no material. Portanto, é muito difícil, quando há o confinamento, as pessoas poderem aproveitar, mas é possível. Ou seja, do nosso lado, do vosso lado, como grupo budista, como monges, nós podemos ajudar no sentido das pessoas poderem adotar. É o momento de se poder adotar uma atitude mais introspectiva. E, por agora, não querer tanta, talvez, distração exterior. Isso não falando daqueles aspectos bons da natureza, mas lá está, as pessoas que sofrem mais do confinamento é as pessoas que estão na cidade, que vivem nas cidades, em grandes, porque as pessoas do campo acabam por não ter tanto impacto em termos de restrição e de confinamento humano, porque há mais espaço no campo. A pessoa ainda assim pode sair um pouco, porque não há ninguém ali ao lado, ou não é necessário se limitarem tanto. Isso depende do país também, de país para país. Nesse momento em Portugal, por exemplo, hoje começou uma quarentena de concelho para concelho. Nós, nesse momento de hoje até domingo, não podemos viajar para outro concelho. É uma coisa impressionante. Eu nunca vi uma coisa dessa. Há a polícia, há guardas na estrada a fazer stop para impedir que as pessoas viajem. Então, isso pode ser um período mais difícil, porque restringe. Mais uma vez, de nós tentarmos ajustarmos o melhor ao momento. Agora, que é um mundo que está no que está, né? Parece que é um mundo louco.
o que é. Temos que tentar viver o melhor dos tempos e talvez seja uma boa oportunidade para as pessoas procurarem mais a natureza. A natureza, o sol, a natureza, não se agruparem tanto, não ir tanto para as discotecas e essa coisa toda e talvez minimizar um pouco o agrupamento, os agrupamentos das festas e da folia, não é? Minimizar esse aspecto da distração, que é difícil, muitas vezes. Gratidão, Adjan. Muito obrigado. Não sei se o Arthur quer fazer mais alguma pergunta. Adjan. Sim? A segunda pergunta? Não, mas será que... Bom, se tiver alguém que quer fazer uma pergunta, eu posso esperar. Senão... Bom, vai a segunda pergunta, então. Um praticante colocou recentemente uma seguinte questão, né? A pessoa já tem um certo grau de prática, né? Assim, uma espécie de equação meio curiosa, né? Por um lado, todos os seres temos um aspecto de individualidade, né? De diferenciação, né? Ao mesmo tempo, existe essa diretriz no sentido de abrirmos consciência para a nossa interdependência, né? Interconexão com todos os seres, né? E ao mesmo tempo tem essa diretriz do Dhamma que o Buda nos ensina, né? De que em última instância Nibbana não é um agrupamento de indivíduos, né? Cada um com a sua consciência individual, né? Então, a pergunta que o praticante colocou é, quer dizer, como lidar com, não é, individualidade, interdependência, interconexão, mas ao mesmo tempo buscar uma autonomia, uma independência e pensando que Nibbana sabe-se lá, né? Se as mentes não vão mais se reconhecer, Arthur, Adjan, fulano. Aí, se pudesse nos abrir um pouco essa reflexão, acho que poderia ajudar a lidar, principalmente que na pandemia, né? Essa questão do confinamento coloca essa questão da individualidade, como é que conecta, mas enfim, esse eu, não eu. Obrigado, Arthur. A questão, acho que é uma questão também muito importante, porque muitas das vezes interpreta-se o ensinamento do Buda como um pouco pela perspectiva da aniquilação. A aniquilação, a morte de algo de nós. O Buda não está a falar da nossa morte. O Buda está a falar da morte da nossa identificação com o corpo, com essa realidade toda aqui, física, tudo que envolve essa máquina, esse corpo físico. Ou seja, quanto mais se faz o caminho espiritual, mais nós vamos estar ligados com o todo. E à medida que a saída dessa percepção limitada do físico, do condicionamento limitado
dos medos, das raivas, da ira, dos desejos, dessa identificação toda que nós temos como nós, nesse mundo, nessa relação individual, vai se desintegrando. Mas nós, como ser, como consciência, não acabamos, continuamos. E à medida que há esse desposamento, há uma outra, essa realidade maior vai ficando cada vez mais clara, mais viva, mais amor, mais interligação com o outro, mais conhecimento com o outro. O meu coração com o seu coração estão em unidade, há um amor maior. Ou seja, é ao contrário. Normalmente há um medo de perder, de como é que nós vamos fazer como é que as coisas ficam. Nada se perde, só se ganha. Mas há um risco de fazer, de nós especular, digamos assim, ou tentar idealizar como vai ser. Quando nós entramos nessa idealizar intelectual e racional, não dá. É como tentar agarrar um alto, elevado samadhi, obsessão de meditação, com a mente, com o intelecto, com o racional. Não dá. Tem que ser de coração. Há uma diferença entre o mental e aquilo que se diz o chitta, ou digamos, o coração. São níveis diferentes. E o Buda dá muita ênfase para ter cuidado com a nossa mente. A mente é talvez o grande, maior problema. É uma central de raciocínio excelente que precisamos de usar nesse mundo, mas é onde toda a identificação e a interpretação da realidade se processa. Mas na realidade a grande portal é o coração. Do desenvolvimento espiritual, a ligação que vai se fazendo vai ocorrendo naturalmente. E não adianta nós tentarmos intelectualizar o próximo passo antes de lá chegar, porque não há palavras. Mas também tem que ser sem medo, não é? Grato, Adjan. Tem uma pergunta no chat. Vendo? Sim. Você está vendo? É da Liane. Isso. Na meditação, às vezes consigo ficar numa grande serenidade por dias, mas depois, de alguma forma, de repente, tudo se perde e volto a sentir as tristezas do dia a dia. Como conseguir manter a serenidade? Lá está. Estar no mundo é esse desafio. Porque nós temos um misto de espiritual, do nosso ser mais espiritual, e da máquina física, o mundo da máquina física. E depois não somos só nós, não é só o que se passa na nossa cabeça. É os outros, é as energias negativas dos outros, é tudo. E depois E é precisamente isso, quando nós conseguimos, se nós mantermos uma boa disciplina todos os dias, em que nos conseguimos isolar interiormente, e ao longo dos dias vamos conseguindo manter a memória ou a presença dessa realidade mais doce, espiritual. Isso vai nos acontecer, vai nos dar força para continuarmos no dia a dia. E dá-nos mais confiança para não nos deixarmos
afetar tanto pelo dia a dia ou pela negatividade dos outros. Mas é quase impossível nós não voltarmos a nos envolver em muitas coisas no dia a dia. E isso dói. Quando nós saímos de um bom sentimento, de uma boa meditação e voltamos para o mundo, ou quando nós estamos num retiro, e foi espetacular, tivemos uma grande bênção, sentimos-nos muito bem e depois saímos para o mundo novamente, é sempre custa, é custoso e dói. A solução aí é tentar manter uma disciplina diária, e muitas vezes nós não gostamos de ouvir a palavra disciplina, e lá está, é difícil muitas vezes pôr em prática e conseguir manter uma meditação diária, muitas vezes, mas é importante para todos nós conseguirmos manter, porque é assim que nós conseguimos manter um estado de ser mais equânime, mais positivo, e não nos deixarmos afetar pelo mundo. Há mais 2 perguntas. O senhor recebeu? Quer que eu leia, do Leandro? Leandro, a respeito do medo que surge conforme vamos aos poucos enxergando essa interdependência da mente, da nossa identidade, é só essa a pergunta, não tem mais? Acho que ele terminou. Se o Leandro quiser fazer a pergunta diretamente, mas ele está... Como lidar com isso, o Leandro fala, né? Como lidar com esse medo que surge conforme vamos aos poucos enxergando essa interdependência. Como lidar com isso? Ok. Com medo, né? Com medo. O medo é uma emoção. É óbvio que todos nós temos o nosso karma. E há níveis de lidar e de sentir a nossa realidade, aquilo que vai ocorrendo na nossa vida. Mas quando nós meditamos e tentamos compreender, quanto mais nós tentamos compreender a raiz ou porque é que estamos sentindo medo, se nós formos à raiz na meditação, se nós formos à raiz e tentarmos tocar na compreensão do porquê que a coisa, o que é que está ocorrendo e o fundamento, isso ajuda. É difícil por vezes chegar à compreensão do que está ocorrendo na nossa vida e porque estamos sentindo medo, mas por vezes sentimos medo por coisas mínimas, coisas mínimas, simples. Outras vezes pode ser um medo mais generalizado que nós não sabemos o que está ocorrendo. Mas a meditação ajuda a ceder, a conseguir atingir e compreender melhor a raiz do próprio medo. Eu não sei, na pergunta do Leandro, se ele quer especificar melhor um pouco mais
área do medo, a área em que sente medo, basicamente é uma emoção, é uma emoção que surge do corpo dá. Nós podemos nos fortalecer, ficar mais fortes com a meditação. A meditação ajuda também para nós buscar força. Mais força, firmeza e confiança, inclusivamente para conseguirmos atravessar períodos da nossa vida de aquilo que se chama um período kármico, não é? E a meditação ajuda a isso. Eu próprio tive momentos difíceis na minha vida em que o querer compreender o que se estava passando na minha vida com honesta atitude na meditação me ajudou a aceitar melhor o período que eu estava vivendo. E isso ajuda a lidar com o medo, ajuda a não ficarmos tão vítimas, entre aspas, vítimas do medo. Agora está aqui a Olga com boa tarde, Adjan, bem feliz com a sua presença. Igualmente, Olga, como está? Nós, como se coloca a questão do vazio no budismo Theravada? Qual a relação do vazio com o não-eu, a não-essência? Muito obrigado. Alguns de vocês já conhecem, sabem que eu sou um pouco controverso em algumas questões. O vazio é uma coisa. O não-eu é outra. Quando nós falamos em não-eu, ou nós podemos interligar. Eu vou pegar na frase do vazio com o não-eu, a não-essência. Esses dois, o não-eu e a não-essência, nós podemos quase que sobrepor. Podemos dizer que são equivalentes, são iguais, em termos da frase, da forma de dizer. Não-eu, não-essência. Ok? O vazio é o vazio. Em relação aqui, por exemplo, a esse ser, ok? O que é o não-eu e a não-essência? Onde é que há controverso em algumas interpretações no budismo? É que nós temos que ter cuidado para não transformar aquilo que é a doutrina de não-eu e não-essência na afirmação de que não existe nada, de que eu não existo de forma alguma. Ou seja, o Buda, na sua abordagem pragmática, estava dizendo para nós termos em ele não dizia o que nós éramos, tal como ele não definiu Deus. Ele também não definia o ato, aquilo que é, digamos, o que em hinduísmo se chamava, se tratava como o eu superior. No hinduísmo temos o eu superior e o eu inferior. E normalmente temos que descartar o eu inferior e
e estabelecermos no eu superior. No budismo não há. O Buda foi muito mais pragmático ainda, ele não definiu. Nem disse se existe, se não existe. No entanto, ele fez uma coisa. E é isso que está nas escrituras, nos sutras. Ao longo do Cânone Pali, de todas as escrituras, não está nenhuma única menção de que Atta não existe. O que existe é o que Atta não é. O que ele está dizendo é o que não é Rupa Anatta, Vedana Anatta, Sanya Anatta, Sankara Anatta, Vijnana Anatta. O que ele faz sempre, perentoriamente, é estar dizendo o que não é. Está mostrando a nós o que não é essencial. Ele está constantemente dizendo isso não é a realidade. Para quê? Para desfazermos, para nós desintegrar ou podemos até dizer extinguir, digamos, acabar com a identificação, o apego que nós temos aos nossos sentidos físicos do corpo. Então ele basicamente, a anatta está sempre aplicado a algo. Por isso, rupa anatta, eu não sou o corpo. Vedana anatta, eu não sou as sensações do sentimento. Sanya anatta, eu não sou a percepção. Sankara anatta, eu não sou os pensamentos e as formações mentais. Vijnana anatta, eu não sou a cognição, a consciência sensorial. Então o que sou eu? Descobre. Mas eu quero saber o que é. Esquece. Não responde. Isso era o que o Buda fazia. Então, mas o eu, que é o eu e o eu superior, não responde. Sabe? Porque enquanto nós não realizarmos a realidade fora dessa realidade, fora do condicionado, não há palavras que possa descrever algo que é inefável. É provável que o Buda pudesse ter partilhado com quem tivesse essa realização, mas é muito difícil. Então, nós temos que realizar o que não é essencial. Ou antes, não é muito difícil nós percebermos a razão, o sentido disso. Se eu cortar as minhas unhas, as unhas do meu corpo fazem parte do meu rupa. Eu corto-as, eu sei que isso é anatta. As unhas não fazem parte de mim, certo? Vão para o lixo. Se eu cortar um braço, eu continuo vivendo. Esse braço deixa de ser desse corpo. É certo que eu não sou o braço. E assim por adiante. Da mesma forma, o Buda fala na noção, no conceito da vaca, enquanto ela está inteira. Mas depois dela ir para o talho, ou para o açougueiro, fica em pedaços e deixa de ser uma vaca, mas fica em pedaços de... Ele faz a mesma equipar para dizer que nós não somos isso. Mas ele não diz que nós, de todo, não existimos. Não há uma afirmação. Quer dizer, você não existe. O Buda não diz em nenhum sítio do Cânone Pali, você não existe de todo. Não existe. Você é uma ilusão completa, 100%. Não há. Então, é o caminho do meio. Mesmo em termos da compreensão e da interpretação, o que ele se baseava
o que é que não interessa? O que não interessa é esse apego todo. Se nós quisermos realizar e dirigirmos para aquilo que é o espiritual, se nós queremos carregar, digamos, intensificar a nossa essência, aquilo que nos dará a abertura e expansão de consciência para podermos atravessar o mar do samsara para o outro lado, do condicionado para o incondicionado, porque existe. O outro lado existe e ele diz que nós temos que ir para o outro lado. Mas o que é que vai para o outro lado? Cabe a cada um realizar. Mas para realizar isso, nós temos que realizar e perceber o que não é a 100%. Não é só mentalmente ou intelectualmente. Uma coisa é eu conseguir perceber a doutrina e dizer, ok, eu já percebi. Rupa Anatta, eu sei, o Senhor Buda está dizendo que nós não somos o corpo, nem a percepção, nem os sentimentos, nem as sensações físicas, nem os pensamentos intelectuais, nem a cognição ou a consciência sensorial. Mas o Senhor Buda não disse que nós não existimos de todo. Ok? Há alguma coisa que resta assim. Se não restasse, não havia nada para fazer. Então há um trabalho para fazer. É esse desligar, esse despojar. Quando nós fazemos isso integralmente, não só intelectualmente e mentalmente, mas na íntegra, nós com o nosso coração em expansão, em consciência total, nós temos essa realidade completamente viva dentro e fora de nós, temos o caminho aberto. E já não ficamos tão condicionados. É isso que ele está falando. É para nós nos libertarmos da realidade condicionada. O vazio, o que acontece aqui com a noção de vazio, é quando, ao nível de uma consciência, de uma meditação, nós conseguimos tocar nesse ponto de consciência sem objeto, sem nada. É tocar no nada. E esse vazio sequer não poderia existir sem uma observação, sem um ponto de observação. Se há um aniquilamento total, se não existe nada, então esquece-se o vazio porque não existe nada. Quem vai realizar o vazio então? Ou o que é que vai realizar o vazio? Tem que haver um ponto de essência, de consciência, que vai realizar esse vazio. Um ponto, uma centelha no vazio. Que ao realizar esse vazio não existe mais nada. Tá, é como se está no espaço vazio, sem nada. Sem poeira, sem terra, sem nada, no espaço sideral. O vazio, está aqui uma pergunta da Leandro. O vazio é uma libertação. E pode equivaler, pode significar uma libertação em relação a algumas coisas. Porque temos que ter cuidado como interpretamos o vazio, a noção de vazio. Nós não podemos interpretar vazio de algo. Porque vamos imaginar, nesse mundo, eu conseguir chegar, estou numa meditação e chego a um ponto de vazio total. Mas eu posso estar a realizar e a tocar no ponto de vazio em relação a esse mundo. E não estar a tocar
nos mundos superiores, além do cosmos, do manifestado. Numa outra realidade. Mas, como um estado, é possível realizar o ser sente esse potencial de vazio. É o ponto em que nós conseguimos estar em total isolamento. Só introspecção máxima, sem mais nada. Consciência total em vazio. Mas ainda assim há uma consciência do vazio. É o ponto de observação. Isso não pode deixar de existir. Quem, quando se fala em quem, isso já é uma identificação. Mas quem? O corpo? Uma mente? Uma consciência física? Não, esquece. Não vamos tentar definir o que é a nossa centelha mais essencial de todas. Mas nós não podemos negar essa centelha. Seja ela o que for. Porque senão tudo desaba. Aquilo que é mais superior, o caminho espiritual, também desaba, tudo acaba. E o Buda não ensinou a aniquilação total. Ele diz, ok, eu ensino a aniquilação, mas do ódio, da ganância, da cobiça, da ignorância. Essa aniquilação dessas coisas ele ensina. Obrigada, Jean. De nada. Por enquanto, não. Eu gostaria então de continuar uma pergunta. Quando nós falamos nos agregados, Sim. o agregado da consciência, então seria a consciência sensorial, certo? E então existiria uma outra consciência, que é essa consciência sem objetos? Poderia-se dizer isso? Sim, pode-se dizer isso. Curiosamente, o João Paulo Somedo, Age Somedo, agora, cada vez mais nas suas últimas palestras, cada vez mais está falando de consciência. Mas não no Vijnana, não na consciência, ele já não. É interessante, porque já há uns bons anos atrás, os livros de cânticos, em Amaravati, já há uns 10 anos atrás, a forma como se traduzia Vijnana já não era só como consciência, era como consciência sensorial. Também, algumas das vezes que eu estive aí no Brasil, eu também tinha trocado algumas impressões com o Arthur e eu, pessoalmente, sempre fui muito adepto de usar mais o termo cognição para Vijnana, porque de alguma forma acaba por englobar melhor o sentido global do Vijnana. Porque não é só a nossa palavra, o termo cognição, não é só em termos de conhecimento das coisas, ou de percepção, de aperceber de coisas. É mesmo a nível sensorial, a cognição total, física, fisiológica, intelectual, mental, tudo. O cognoscer também de sentimentos, de sensações, ou seja, de tudo o que se passa nos 5 khandas, inclusivamente no próprio khanda da Vijnana, da cognição.
ter a autoconsciência do que se está a passar, como quase que ter a noção de que no cinema, do que se passa na tela, e ver tudo, ter o controle, na central de controle, onde passa a informação toda física, do corpo, das sensações, dos sentimentos, ter essa noção. E numa meditação nós conseguimos, na realidade, se fizermos esse foco, se apontarmos a nossa atenção nessa observação, nessa contemplação, conseguimos detectar. Isso acaba por ser também um pouco aquilo que se faz, que pode se integrar no Satipatthana. É a forma de usar a atenção, a dirigir corretamente, não é? O Yoniso Manasikara, no sentido de apontar, então, no sentido devido para um trabalho espiritual e não para um sentido errado. E é esse perscrutar todos os diferentes aspectos. Mas é isso, o Cassiano, a sua pergunta. É como falar de uma consciência, sim, uma consciência fora, já não propriamente. É controverso, não é? É controverso porque ainda estamos a dar um nome. Mas é dentro do Vijnana. E essa consciência, aquilo que se pode chamar consciência superior, ainda pode estar funcionando e trabalhando dentro daquilo que é o campo do Vijnana. É como se houvesse um limbo, uma fronteira a descobrir. Obrigado, Achan. Pergunta da Deneli. Yanni. Deneli. Não estou achando aqui. Você não quer fazer, Deneli? Aqui, Tá. achou? Achei. Ao dar uma instrução, como fazê-la sem construir conceitos, interpretações e sem sugestionar quem ouve essa instrução. Como fazê-la sem construir conceitos, interpretações e sem sugestionar quem ouve essa instrução. Aqui, né, nessa questão, há sempre um pouco, quando nós estamos falando e dando uma instrução, é quase inevitável de passar um pouco parte da nossa personalidade, a forma como nós nos comunicamos, mas o que é mais importante é a forma como nós usamos isso como veículo. A forma como eu falo é basicamente um veículo para eu poder transmitir algo que eu possa partilhar com vocês. Por exemplo, no meu caso, nesse momento, ou uma instrução, é mais a atitude. Nós podemos estar a dar uma instrução e determinadas instruções podem, inclusive, envolver conceitos, mas é a atitude que deve ser mais despojada ou de vaidade ou de orgulho, mas e com aquela intenção de
de dar, de oferecer algo. Há um outro período, se nós temos noção que podemos podemos estar a dar uma instrução que não é correta, bom, então aí é melhor, logo à partida, nós não darmos, não? Mas ao nível racional e da comunicação da nossa linguagem, tem que haver sempre um pouco de conceito ou pelo menos de interpretação, digamos assim. Os conceitos muitas vezes são relativos e nós podemos, ao nível da comunicação, construir ou destruir conceitos e trabalhar em torno dos conceitos no sentido de um melhor entendimento das coisas. Porque nós podemos ter perspectivas de ângulos diferentes de uma mesma coisa. E, por vezes, é mais na comunicação que nós conseguimos entender, ok, são perspectivas da mesma coisa, de ângulos diferentes. E isso consegue-se ao falar, a conversar na comunicação, no entendimento. Há sempre, quando se passa algo, há sempre a palavra, a comunicação, e por vezes uma certa interpretação. Mas é a atitude, mesmo ao nível, por exemplo, de sugestionar. A nossa intenção não deve ser propriamente sugestionar num sentido manipulativo. Deve ser simplesmente oferecer aquilo que nós possamos ter, que achamos que é importante ou que é verdadeiro e que pode ajudar em algum sentido. Não tem mais nenhuma questão, e são 4:30 aqui no Brasil, né? Sim. Talvez possamos ir fechando, Cris. Se alguém tem mais alguma questão, talvez aí... Eu gostaria de fazer uma pergunta, dá tempo ainda? Sim. Claro. Ok. Bom, primeiro agradecer a presença da Jandâmico aqui, muito importante para a gente, e o fato dele permanecer como monge. Eu me lembro que a primeira vez que ele esteve, ele falou com a gente que, enquanto isso fizesse sentido, ele permanecia como monge, mas que isso, se não fizesse mais sentido, ele simplesmente deixaria de ser monge. E continua dizendo mesmo. E a gente agradece o fato do senhor permanecer como monge. Para a gente é muito importante. E eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à percepção. A gente toma o contato, né, e sabe e aprende que a percepção ela é algo que você não consegue tê-la assim sem isenções, porque quando se percebe o que você tem de cabedal já aparece junto, né? Já percebeu, já nomeou, já fez uma história, uma coisa muito rápida. E aí eu gostaria que, se possível, falasse um pouquinho a respeito disso e como é que eu treinaria esse ver, ou pelo menos observar o quanto desse fundo eu trago em cada percepção e conseguir enxergar isso e trabalhar melhor com essa forma de perceber. Obrigada.
esse é o campo, ou digamos, o terreno onde precisamente nós podemos trabalhar interiormente e envolve sempre, quando o Buda fala em Sama Vayama, no esforço correto, né, na intenção correta, há escolhas interiores. No nosso caminho espiritual, nós temos que há pontos de decisão ou de escolha interior. E isso ocorre quando o Buda fala em Satipatthana. Quando nós estamos em meditação, em contemplação interior, é dentro dessa mesma percepção nós conseguirmos ter a presença da nossa vontade, no sentido de já poder e conseguir decidir em relação às coisas que aparecem dentro da nossa percepção. Ou seja, não é nós temos a percepção de algo e imediatamente estamos vítimas. O que pode acontecer, normalmente é o que acontece. Mas, no trabalho espiritual, há esse destacar, esse parar e saber começar a observar e a não reagir imediatamente à percepção. Há aí uma pausa que, na nossa meditação e introspecção, podemos começar cultivando. Ok, isso é uma percepção, esse é o primeiro passo. E depois conseguir avaliar se essa percepção ou aquilo que está na nossa percepção, seja o que for, se é positivo, se é negativo, de que forma nos vai afetar. E nós temos a possibilidade de poder não reagir a algo na nossa percepção, ou não ir atrás. E se for claramente negativo, é aí que o Buda aplica ou fala, pelo menos nas duas primeiras esforços, grandes esforços, que é o nós sabermos restringir e depois abandonar. Mas isso requer, lá está, isso requer a autorreflexão. Nós temos a capacidade de parar e de decidir em relação a um hábito de percepção. Se é algo muito repetitivo, nós podemos começar a observar e a contemplar cada vez mais o sentido. Espera, isso não é bom para mim, eu não quero isso. Então, a percepção pode continuar ainda a surgir, a aparecer, mas nós já não, como já não nos interessa, mas é um trabalho, isso é um trabalho contínuo. Isso requer um esforço. Requer um esforço. É possível. Mas requer todos aqueles aspectos que têm que mudar a minha reação a algo que alguém me diz, que eu não fiquei contente. Eu posso reduzir a minha reação, não ficar tão irritado, ou não reagir logo, e ter aquela percepção, se calhar até que pode ser errado e ficar cheio de medo em relação a algo. Isso tudo pode ser... Não. Espera, não. Ok, não, aquilo pode não ser assim. Fica calmo e deixa de lado. Se a coisa não afetar diretamente, nós temos essa hipótese de, ok, trabalhar isso, porque muitas das vezes também somos nós que procuramos e acabamos por ir engatar, nos envolver, por vezes, nos problemas.
Mas isso trabalha-se tudo também com o autoconhecimento que nós vamos também desenvolvendo com alguma confiança, porque a determinada altura tudo vai fluindo também. Nós vamos perdendo também algum medo de agir naturalmente e equilibradamente. Obrigada, Jean. Pessoal, posso fazer uma pergunta rápida para o Adjan ainda? Dá tempo? Tá? Se ele não estiver muito cansado, Tá bom. Pode ser, Adjan, senão a gente fica para uma próxima. Pode Força, ser? força, sim. Eu acho que essa é rapidinha. Como nós temos essa língua, a língua portuguesa em comum, eu fiquei pensando se talvez fosse mais hábil a gente traduzir o termo se desencanta, né, que a pessoa, quando compreende a Nietzsche, a Dukkha, a Anatta, se desencanta da realidade mundana. Eu sempre fico pensando que desencanta soa muito negativo, né? Parece que a pessoa vai ficar deprimida, sabe? É uma coisa assim, até de como dar instrução mesmo. Aí eu gostaria de saber se nós, em português, poderíamos dizer que a pessoa não vê mais graça nisso. É um desencanta nesse sentido, de não ver mais graça nos prazeres mundanos. Eu sinto dessa forma, mas eu não sei se eu poderia falar dessa forma ou me comunicar com outros praticantes ou eventualmente dando alguma instrução. É possível? Qual a sua opinião? Obrigada. É possível, mas o desencanto, o sentido é também por exemplo, a desilusão, quando nos desiludimos de algo, é também um pouco no sentido do feitiço. Estamos enfeitiçados com algo ou não, porque o feitiço normalmente aprendes, nós estamos enfeitiçados, estamos apaixonados, enfeitiçados por algo, desejamos aquilo loucamente, e é nesse sentido de quando você diz deixou, como disse, deixou de ter graça. Não vê mais graça nisso. Em português do Brasil, a gente fala isso. Ah, não vejo graça nisso, não interessa. É tipo assim. E podemos dizer, o não ter mais graça pode significar, podemos fazer equivaler com desinteresse. Eu deixei de ter desinteresse. Mas aqui o desencantar e o desiludir tem uma outra componente que não é tanto do nosso lado. Ou seja, quando nós estamos encantados com algo, nós não conseguimos, ou seja, nós estamos enfeitiçados, iludidos com esse algo. Ou seja, e aqui o que está em causa é que esse encanto ou esse interesse que nós temos pode durar uma vida inteira. Mas, se calhar, no sentido espiritual, seria bom não ser a vida inteira. Ou seja, a pessoa pode nunca se vir a desinteressar, nunca deixar de achar, de ter graça. Porque normalmente o sentido das coisas que nos prendem no mundo é a doçura que essas coisas também têm. Pelo interesse que nos dá. Aqui o desencanto ou o desinteresse, não é tanto o desinteresse, é o desencanto e a desilusão
cada um de nós, apesar de toda a atração, de toda a doçura, de toda a sensação que nos poderia dar, ainda assim, nós alcançamos um desiludir natural ao desencanto. Mas também pode dizer, deixou de ter graça. Obrigada, Jean. Eu senti que é algo um pouco mais amplo. Compreendi. Muito obrigada. Acho que se não houver mais perguntas, né, Cris? Sim, acho que se não houver mais perguntas, podemos ir encerrando, né? Também não queremos cansar o Achan, né? Com tantas perguntas e essa conversa. Mas, Achan, então, queremos agradecê-lo por ter disponibilizado o seu tempo para esse encontro com a Sangha brasileira e agradecer muito em nome da Casa de Dharma pela disponibilidade, agradecer também a presença de todos e queremos manter esse contato que para a gente é muito bom ouvir o Dhamma em português, porque são, né, as palavras, né, essa proximidade, essas traduções, né, que tradução e traição têm a mesma raiz, né? Então isso para a gente é muito importante, é muito rico e muito obrigada mesmo. Prazer, meu grande prazer, e vamos mantendo o contacto. E tudo bom para todos, boa caminhada espiritual sempre, muita meditação. Obrigado. Sadhu. 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 Muito obrigado, Achan. Obrigada, Jean. Tudo de bom. Gratidão, Adjan. Obrigada, Jean. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Saudações a todos do mosteiro, Adjan. Obrigado. Lembranças para o Adjan Vadiro. Será entregue. Sim. Obrigada. Vou desligar. Ótimo. Tá bom. Obrigada, Jean. Tá bom. Obrigada. Obrigada.